sejam todos bem-vindos. Meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família, eu sou uma guerreira que venceu a batalha contra o narcisismo e você vai vencer também. Esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Você aí já andou de carro com alguma pessoa narcisista? Porque se isso já aconteceu com você, se você já teve o desprazer de andar com uma pessoa narcisista de carro, você nunca vai esquecer. Pessoas narcisistas são completamente descontroladas no trânsito. Elas dirigem rápido demais, perto demais de outros motoristas, fazem manobras arriscadas e ainda têm a audácia de beber e dirigir alcoolizados. Quando elas estão no trânsito, mesmo que elas não estejam com pressa, elas vão cortar outros motoristas assim na cara de pau, sem necessidade. E ainda de quebra, xingam todas as pessoas que passam na frente do carro. Qualquer pessoa que passa na frente do carro, elas vão dizer: ó, lá vai lá aquele idiota, sai da frente, seu burro. Começam a xingar as pessoas sem razão. A pessoa narcisista, quando ela está no volante, ela parece que entra num set de Hollywood para fazer a gravação do filme Velozes e Furiosos. Elas acham que a pista pertence só a elas. E você estando no assento de passageiro, você é um prisioneiro. E você fica quase infartando, se preparando para morrer em uma batida de carro. Você cria até na sua mente freios imaginários para que você possa parar o carro, para que você possa diminuir a velocidade, sendo que você está totalmente sem o controle. E de forma geral, pessoas narcisistas adoram te ver com ansiedade lá no céu. Elas adoram ver você sofrendo sem você conseguir fazer nada, se você conseguir escapar delas. E no trânsito é a mesma coisa. Elas adoram ver você ali agoniada, querendo que ela diminua a velocidade do carro, e ela só aumenta mais ainda, para colocar mais medo e terror em você. E quando você pergunta para ela o porquê que ela está dirigindo tão rápido sem necessidade, se ela ainda tem tempo de sobra, você vai experienciar uma corrida de carro como no cinema. E a pessoa narcisista, ela faz isso propositalmente para te punir, porque como ousa você criticar um excelente motorista? Se você pede para elas baixarem a música do carro, ou até trocar de música, que as músicas que elas gostam são músicas horríveis e chatas, você vai sentir como se você estivesse em um baile funk, em um show de rock pesado. Porque elas vão aumentar ainda mais a música, elas vão cantar, elas vão colocar as músicas que você mais odeia para tocar em volume alto. Se você olhar para a rua por um segundo, vai parecer que é uma eternidade. Ou você começa a achar que se você tirar o olho da pista, essa pessoa narcisista vai causar um acidente. Você vai morrer que nem vai sentir. Vai gritar com você, ela vai ficar irritada, ela vai ter aquelas explosões de raivas momentâneas que elas têm o tempo todo. E se brincar até te insulta. Fala em um tom de voz bem alto, que você consegue ver aquelas veias pulando assim, ó, no pescoço, saltando. E é nesse momento que você tem um choque de realidade, que você percebe que você está dentro de um carro com uma pessoa totalmente desequilibrada. Uma pessoa totalmente irresponsável. E aí você vai aprender a fechar a boca, porque senão você vai chegar ao destino final morto. Porque a pessoa narcisista faz exatamente essas coisas para te punir, para te silenciar. Ela tem que te silenciar o tempo todo para você aturar tudo que ela faz calada. Outra coisa que pessoas narcisistas fazem muito é acumular objetos valiosos. Mas se é uma pessoa narcisista pobre, ela acumula coisas sem necessidade que ela nunca vai usar, como coleções de botões, porta-retrato, coleção de adesivo, coleção de pano de prato, coleção de um monte de coisa horrível que nem serve. Mas se for uma pessoa narcisista com uma situação financeira melhor, ela vai ter coleção de joias, coleção de óculos de designer famosos, coleções de relógios, coleções de lingerie da Victoria's Secret. Outros narcisistas ainda acumulam carros, casas, imóveis, qualquer coisa que seja desejável pela sociedade. O acúmulo dessas pessoas narcisistas vai depender da condição financeira delas. Se for um narcisista pobre, vai acumular coisa velha, coisa que não serve. Mas se for uma pessoa narcisista com dinheiro, ela vai acumular coisas de valor, objetos de designers famosos, que elas vão exibir para as pessoas para serem invejadas, para ganhar atenção com isso.
A pessoa narcisista, quando ela acumula algumas coisas, alguns objetos de valores, isso para ela é uma situação que para elas é status, é imagem. Isso é bom para a imagem delas. Isso mostra para as pessoas que elas têm poder, que elas têm riqueza. Muitas pessoas narcisistas acumulam troféus, diplomas, para mostrar para as pessoas o quanto elas são estudiosas, o quanto elas são inteligentes. E ser boa e inteligente para uma pessoa narcisista é conseguir manipular e enganar todo mundo. Para as pessoas pensarem que elas são uma pessoa que elas não são. E ter o acúmulo de qualquer coisa, seja de narcisista pobre, seja de narcisista rico, isso é uma fonte de suprimento narcísico. Porque elas vão ganhar atenção com isso de alguma forma. Agora você veja bem o que é que elas conseguem fazer. Elas conseguem humanizar objetos de valor, e até objetos de pouco valor. E elas objetificam pessoas, elas tratam pessoas como lixo descartável. E elas fazem isso porque elas não entendem pessoas, elas não entendem nada do comportamento humano, elas não entendem nada de ser humano, que ela não é. Não tem um ser humano ali. A pessoa narcisista é como uma casa vazia com a luz acesa, tá? Você for lá e bater na porta, a luz está acesa, mas não tem ninguém em casa. E por que que elas humanizam objetos? Porque para a pessoa narcisista, objetos são obedientes, não criticam, são mudos e nunca respondem elas de volta. E elas conseguem fazer tudo com os objetos que elas acumulam, mas elas não conseguem fazer tudo o que elas querem com as pessoas. Com os objetos, elas conseguem ser horríveis como elas são e os objetos não vão falar nada. Com os seres humanos, as pessoas não vão tolerar o comportamento abusivo delas. Então, para pessoas narcisistas, objetos, coleção de coisas, seja lá o que for, é uma extensão do ego delas. E muitas vezes você vai ver pessoas narcisistas até dando nome para os objetos que elas acumulam. Elas conversam com os pertences materiais que elas conseguem. E outra coisa que é estranho, que é bizarro, que pessoas narcisistas fazem, e que você já deve ter até percebido, é o sorriso e o olhar delas. E essas expressões faciais, isso também pode ocorrer com outros transtornos mentais. Mas aqui a gente está falando do narcisismo. Isso não quer dizer que a pessoa narcisista tenha só o transtorno de personalidade narcisista. Às vezes elas têm outros transtornos associados também. Eu já vi em pessoas narcisistas aquele olhar desconectado, aquele olhar dissociado. É um olhar assim sem alma. É um olhar vazio, perdido. Um olhar sem emoção. É um olhar de medo, um olhar frustrado. E todas as pessoas narcisistas têm esse olhar morto, esse olhar vazio, sem alma. Quando você olha para elas, você vê que elas têm um olhar sem um espírito. Elas têm um olhar sem vida. Então as pessoas narcisistas, elas costumam te dar vários olhares. Geralmente elas dão uma franzida aqui nessa pele entre os olhos. Ou elas vão te olhar com um olhar sedutor. Esse olhar sedutor também, elas estão enxergando além de você, elas estão enxergando o seu espírito, a sua aura. Em alguns outros momentos, você pode enxergar também o olhar negro das pessoas narcisistas. O olhar dela fica totalmente negro, é um olhar demoníaco. É um olhar negro de ódio, como se o ódio tivesse tomado conta delas. E tem momentos que a pessoa narcisista também vai te olhar com aquele olhar fixo, como se fosse um olhar envidraçado, aquele olhar de boneca. É tipo um olhar robótico. E geralmente esse olhar robótico e esse olhar sedutor é para te intimidar. É para mostrar controle sobre você, que de sedutor não tem nada. E agora vamos para outra parte bizarra de pessoas narcisistas, o sorriso falso e ensaiado delas. Elas dão às vezes aquele sorriso exagerado, forçado, que você vê que é falso, para elas mostrarem que elas estão adorando a piada, a conversa, o momento, sendo que não. Isso é um sorriso ensaiado, um sorriso fingido. E tem outro sorriso fingido, forçado, que elas também não, que é um sorrisinho de canto. Aquele sorriso clássico de canto de boca. E geralmente esse sorriso de canto de boca é mais um sorriso de satisfação. Quando vê você sofrendo, quando vê você chorando. Quando vê que você caiu nas ciladas que elas armaram para você, para elas conseguirem reações suas. Ou quando elas te provocam bastante e quando você reage, elas ficam calminhas, elas dão esse sorriso de canto. Porque elas estão mostrando que elas conseguiram o que elas queriam. Então as expressões faciais de pessoas narcisistas, elas são desconectadas, elas não são reais. O olhar e o sorriso é desconectado um do outro. E realmente, se você já viu tudo isso, isso é assustador. Eu já vi.
que mais que pessoas narcisistas fazem de bizarrices? É muita coisa, hein? A lista é grande. Mas para incluir nessa lista tem também, elas destroem as suas coisas pessoais. Elas geralmente pegam coisas que você gosta muito e elas destroem de propósito. Ou elas quebram, elas jogam no lixo, ou elas escondem também. Por exemplo, se você pegar um perfume que você gosta muito, ou elas podem quebrar, ou elas podem jogar no lixo. E do nada você vai ver o seu perfume lá no lixo ou o seu perfume quebrado. E elas vão negar na cara de pau que foram elas. Ou alguma coisa sua pode desaparecer e você pergunta a essa pessoa narcisista e ela vai negar também. Principalmente se for alguma coisa nova que você acabou de comprar. Geralmente as pessoas narcisistas, elas pegam as coisas novas que você compra para dar para outras vítimas de presente. Nesse momento, elas estão bombardeando alguém de amor, por isso que elas estão dando presentes. Só que elas não querem gastar o dinheiro delas com outras vítimas, então elas vão pegando coisas suas que você compra com seu dinheiro, porque elas têm que estar tirando de alguém a todo custo. Então elas podem destruir, quebrar ou esconder suas joias, algumas roupas suas favoritas, perfumes seus, sapatos, coisas que realmente têm um valor assim para você, que você às vezes até juntou um tempo, um dinheiro para poder comprar aquilo. A pessoa narcisista às vezes vai te sabotar, ela vai esconder, ou vai quebrar, ou vai destruir e negar. E isso também inclui matar animal, enterrar no quintal e fingir que não sabe do animal. Elas também adoram fazer isso. Às vezes é até um animal que elas próprias te deram na fase bomba de amor. E depois, quando chega na fase de desvalorização, ela pega esse animal e mata. Porque o animal estava recebendo a sua atenção e você não estava dando tanto atenção para ela, estava dando para o animal. Então ela se vinga de você através desse animal. Às vezes você pode encontrar uma calça jeans que você gosta, rasgada, jogada no lixo. Coisas suas destruídas. Sendo que só mora você dentro desse ambiente e essa pessoa narcisista. E se não é você que está fazendo isso, quem está fazendo? Ela própria, só que ela vai negar até a morte. Para você questionar a sua própria sanidade mental, que você está vendo demais, que você está pensando coisas horríveis sobre essa pessoa e você se sentir culpada por pensar que essa pessoa está fazendo essas coisas com você. Então, às vezes, ela pode esconder ou quebrar suas maquiagens, esconder as suas chaves do carro, as suas chaves de casa. E aí você vai questionar elas, né, sobre o acontecido, se ela sabe disso, se ela pegou isso, se ela quebrou isso, aquilo. E elas vão dizer, não sei de nada não. Elas fingem que nada aconteceu. Em alguns outros casos, a pessoa narcisista pode furar o pneu do teu carro. Às vezes elas podem esfaquear a TV, socar a parede. E se você deixa algo de valor com elas, elas podem pegar isso e dar para um novo suprimento ou jogar fora. E se você pedir essa coisa de valor que você deixou com elas de volta, elas vão te dizer que você não deu nada para elas não, que você não deixou nada com elas. Você deve ter dado isso para outra pessoa, não para elas. Então elas adoram estragar algo novo seu, algo que você gosta. E às vezes elas até têm o que você tem, ou têm condições de comprar o que você tem. E às vezes elas também têm mais dinheiro do que você. Mas a questão não é essa, é porque você conseguiu comprar. E só porque é você e só porque é seu, elas querem destruir. Porque na cabeça delas, só elas que podem tudo. Elas que são as superiores. Elas são melhores do que todo mundo. Só elas que podem comprar tudo. Então deixa nos comentários se você já experienciou alguma loucura bizarra dessas com pessoas narcisistas. E por hoje é só e vejo vocês nos próximos vídeos.